Olá pessoal, então a gente está começando aqui a segunda parte desse material sobre SQL. Como eu falei lá no início, esse material é dividido em duas partes, pois cada uma dessas partes corresponde a uma aula presencial de 2 horas normalmente cada uma. Então, como de costume, para facilitar o acompanhamento desses materiais através de vídeos, a gente separa em vários vídeos cada uma dessas aulas, desses materiais. Então, os primeiros vídeos corresponderam a essa primeira parte e a gente está começando na segunda parte agora. O que é que a gente vai ver agora nesse segundo bloco? A gente viu no primeiro como é que a gente cria um esquema, cria nossas tabelas, nossas constraints, etc. E a gente vai ver um pouco aqui de como a gente modifica essas coisas. E aí a gente também viu como é que a gente realiza consultas em SQL e a gente vai ver consultas um pouco mais elaboradas e vai conhecer alguns recursos novos para a realização dessas consultas. Então, sobre mudanças no esquema, tá? O que é importante vocês entenderem inicialmente é que a gente tem um banco aqui, um banco de dados, né, onde a gente tem nossas tabelas, nossas constraints, etc., nossos esquemas criados, e aí a gente vai ter nossa aplicação aqui consumindo recursos desse banco de dados, fazendo consultas e etc. E a gente pode ter outras aplicações também acessando a mesma base de dados, não tem problema. Então, imagine um cenário como esse, com várias aplicações consumindo recursos. Então, você precisa fazer uma modificação nesse esquema. Então, você não precisa derrubar essas aplicações aqui para poder fazer essa modificação. Você pode, em tempo real aqui, enquanto essas aplicações estão rodando, consumindo, fazendo consultas aqui nessa base de dados, você pode fazer suas modificações. Obviamente, você não vai, por exemplo, remover uma coluna de uma tabela onde uma aplicação está lendo essa coluna. Então, você tem que ter prudência, mas você pode fazer essas modificações em paralelo, não tem nenhum problema. Por exemplo, você tem uma tabela e aí você resolve criar uma coluna a mais para armazenar mais alguma coisa. Então, você pode criar essa coluna, não tem problema, e depois você pode gerenciar como é que vai ser a atualização dessa aplicação. Então, através desse comando drop, a gente vai poder remover o nosso esquema ou parte desse esquema, que são tabelas, domínios, constraints, etc. A gente tem essas duas opções de Cascade e Restrict. Isso é bem parecido com aquela situação onde a gente viu na remoção e na atualização de tuplas. Então, só relembrando, a gente pode ter, por exemplo, aqui uma tabela T1 e uma tabela T2. Então, cada uma dessas tabelas tem suas colunas definidas aqui. Então, você pode definir uma chave estrangeira, por exemplo, dessa coluna para essa outra coluna aqui, da tabela T1 para a tabela T2. Você define uma foreign key. Uma vez definida essa foreign key, você pode ter situações onde você vai remover uma tupla de uma tabela e a outra vai perder a sua integridade referencial, ou seja, não vai mais existir aquela tupla para a qual ela aponta. Ou seja, supondo que aqui a gente tem um elemento com valor 5, e aí a gente quer apontar para... a gente tem aqui esse mesmo elemento de valor 5 nessa tupla aqui e nessa aqui. Então, essa tupla, na verdade, vai estar referenciando essa tupla e essa tupla vai estar referenciando essa tupla também. Então, quando a gente quer alterar esse valor de 5 para 6, ou quando a gente quer simplesmente remover essa tupla inteira aqui da tabela T2, o que é que acontece com essas tuplas aqui? Essa tupla e essa. Então, a gente tem a opção de fazer uma cascata, ou seja, remover essas tuplas da tabela T1 também, bloquear, não permitir, simplesmente setar onde tem aqui 5, setar para null, para não ter essa inconsistência de você estar referenciando um valor que não existe do outro lado. Então, isso aqui é relacionado aos valores que estão aqui e a alteração desses valores, né? A remoção de uma tupla, a alteração de um valor desse. Nesse caso aqui, a gente está modificando o esquema. Então, a gente pode estar fazendo o que, por exemplo? A gente pode estar removendo essa coluna inteira aqui. Aí vai gerar esse mesmo problema, né? A gente vai estar removendo essa coluna como um todo aqui. E o que é que vai acontecer com essas coisas aqui, já que existe uma foreign key para cá, para essa coluna? Então, outra coisa que a gente pode fazer é remover inclusive a tabela toda. E aí, o que é que acontece com essas foreign keys dessa tabela que apontam para cá? E a gente tem várias outras situações quando a gente trabalha com alteração de esquema. Por exemplo, a gente pode ter uma view, né? A gente viu de forma bem superficial o que significa o que é uma view, que é uma tabela virtual, que ela é só uma visualização de uma outra tabela na prática.
Então a gente tem essa view aqui que ela corresponde, por exemplo, a uma consulta nessa tabela T2. Então a gente executa uma consulta SQL para gerar essa view e aí dá acesso aos usuários a essa view aqui. Então o que é que acontece com essa view se a gente remover essa tabela? Então essas opções aqui a gente pode ou fazer uma cascata, ou seja, ir removendo todas as outras coisas que são dependentes, ou pedir para o SGBD bloquear, porque a gente pode estar fazendo isso por acidente e aí a gente manualmente resolve o que é que a gente quer fazer. A gente tem algumas variações para esse comando drop, por exemplo, drop schema, a gente tem drop table, etc. Então, aqui tem um exemplo de como é que a gente usa, a gente fala drop, aí no caso aqui a gente está removendo um esquema, e a gente diz o nome do esquema e aqui a opção. Então a gente vai estar removendo tudo que tem dentro desse esquema, que são as tabelas, as views, as constraints, e como a gente está fazendo uma cascata aqui, o cascade, a gente vai estar removendo também tudo que depende desse esquema para existir. Então, se a gente quisesse remover só uma tabela, por exemplo, a gente usaria drop table e aí o nome da tabela, drop table, por exemplo, minha tabela T1, e aí a nossa opção aqui poderia ser cascade. E aí, ponto e vírgula, ia estar removendo essa minha tabela T1. Lembrando que a gente pode também usar o qualificador, a gente usar o nome do esquema aqui, S.T1, se a gente quiser ser mais específico de qual esquema vem essa tabela que a gente está querendo remover. Aqui a gente tem o comando alter table, que é o comando que a gente vai estar utilizando para fazer alterações nas tabelas. Aí que alterações são essas? A gente pode estar fazendo uma adição ou uma remoção de uma coluna, a gente pode estar redefinindo uma coluna, por exemplo, a gente pode trocar o seu tipo, a gente pode trocar o seu nome e etc. A gente tem aqui também a possibilidade de adicionar ou remover constraints. Que constraints são essas? A gente tem nossas foreign keys, por exemplo, a gente tem os checks, a gente tem todas as constraints que estão relacionadas a essa tabela, a gente pode estar adicionando, removendo, modificando tudo isso aí. Aqui a gente tem um exemplo, que seria alter table, que é o comando. Aqui a gente informa qual é a tabela, no caso aqui é o esquema, onde a tabela está e aqui é o nome da tabela. E aqui é um subcomando, onde a gente vai estar definindo quais dessas operações, dentre essas possíveis aqui, a gente vai estar interessado. Nesse caso, a gente está fazendo uma adição de uma coluna, a gente está fazendo add column, aqui é o nome da coluna nova e aqui é o tipo dessa coluna nova. Tá? Então a gente poderia, ao invés de add column, a gente poderia estar fazendo um drop column e etc. Aqui a gente tem o exemplo de como a gente pode estar removendo uma constraint. Então a gente começa com o comando alter table, define qual é o nome da tabela. Aqui a gente usa esse subcomando drop constraint, a gente informa qual é o nome da constraint aqui e a nossa opção se é cascade ou restrict. Então, importante notar aqui que a gente tem esse nome da constraint. E aí, quando a gente estudou a construção de constraint, a definição delas, a gente viu que a gente pode estar informando o nome ou não, isso é opcional. Então é importante você definir, porque aí quando você quer acessar ela, quer dropar, por exemplo, você sabe quem é. Mas mesmo que você não tenha definido o nome, o SGBD ele definiu automaticamente para você. Então você vai ter que acessar a descrição da tabela, seja através de uma ferramenta que você esteja utilizando, ou se você estiver utilizando um terminal de acesso ao SGBD, você vai ter o comando para descrever a tabela e aí vai conseguir acessar aqui qual é o nome dessa constraint e aí em seguida você utiliza esse nome para poder estar fazendo essa remoção. Aqui a gente tem um comando drop column, também com as duas opções Cascade e Restrict. Aqui tem um exemplo, a gente inicia com o comando geral alter table, informa a tabela e aí a gente informa aqui qual é a coluna que a gente quer dropar, com o comando drop column e aí o nome da coluna em seguida e a opção. E aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode estar alterando ou removendo uma constraint do tipo valor default. Aí só lembrando, essa constraint ela determina um valor padrão para uma certa coluna, ou seja, quando a gente no insert não especifica essa coluna, ele insere esse padrão automaticamente. Aí, por exemplo, a gente pode ter um valor desse padrão para o gerente de um departamento. Então, quando a gente insere um departamento e não informa quem é o gerente, ele por padrão associa a gerência daquele departamento a um certo funcionário. E aqui está o exemplo de como a gente poderia estar adicionando essa constraint na tabela após a tabela já estar criada. Então a gente faz o alter table, informa qual é a tabela, aí a gente informa qual é a coluna, e aí a gente diz que essa coluna agora é Manager SSN,
vai ter um valor padrão, que é esse valor aqui, 33344555. Então a gente poderia depois se arrepender e querer remover essa constraint, e aí a gente utilizaria esse comando aqui acima, a gente faz alter table, aí informa qual é a tabela, informa qual é a coluna aqui, que é a coluna manage SSN, e faz um drop default. Então esse comando ele tem uma peculiaridade em relação a algumas outras constraints, porque a gente não tem um nome associado, porque note que a gente só pode ter uma constraint desse tipo para uma certa coluna. A gente não faz sentido a gente ter dois valores padrão para uma certa coluna. Então a gente não precisa de um identificador único para poder estar acessando ela, então basta a gente dizer qual é a coluna que tem essa constraint associada.